Então, estou extremamente feliz com esse projeto que eu idealizei. Nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado muito forte com a área de gestão de transportes, muito forte com a área de road safety, né, que é a área de segurança rodoviária. Mas eu sei que nem tudo aquilo que os grandes embarcadores que eu presto serviço e transportadores fazem é o suficiente para a gente realmente ter o zero acidente. Porque as rodovias, o trânsito, as estradas, ela é um ambiente de um nível de controle relativamente baixo, pois, afinal de contas, existem os terceiros. Então, esse projeto Conversa com Gigantes, ele visa exatamente trazer pessoas que eu considero notável em relação à gestão de transportes, não só em relação à segurança viária, mas em relação à gestão de transportes rodoviários de uma maneira geral, e que pode contribuir para diversos tipos de transportadores e diversos tipos de executivos, para que eles possam realmente evoluir a gestão da sua empresa. E evoluir a gestão empresarial, a gente vai ouvir com certeza isso do nosso convidado de hoje, passa também por evoluir a área de segurança rodoviária. Eu vou trazer um grande profissional que ele é tido por mim e por toda a indústria da logística como um dos profissionais mais bem-sucedidos nessa área. Eu vou pedir para que ele fale também um pouco sobre a carreira dele, né? E eu tenho certeza que ele, por quem ele é e pelo que ele já trilhou na logística, tenho certeza que vai sensibilizar os senhores e senhoras mais do que eu, né? Então, eu costumo dizer que muitas vezes não é o que se fala, nem mesmo como se fala, é quem fala, né? Quem fala é fundamental. Então, sejam muito bem-vindos e eu gostaria de dar as boas-vindas ao Luciano Alves. Luciano, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Posso imaginar como é a agenda de um diretor de logística, né, de uma grande empresa. Sinta-se honrado. E o Luciano Alves foi o meu escolhido para ser o número 1. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Até para fazer um teste de áudio, estão todos me ouvindo bem aí. Só para deixar claro, aqui na Marfrig, a gente está muito rigoroso aí no protocolo do Ministério da Saúde em relação ao Covid. Vocês estão me vendo sem máscara aqui, porque eu estou numa sala reservada aqui sozinho, mas no escritório a gente está com protocolo aqui de estar sempre no uso das máscaras. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com você, Flávio, e tendo a oportunidade de falar um pouquinho aqui do trabalho que a gente está fazendo, principalmente nessa relação que a gente sempre tem junto aí de segurança viária. Minha carreira, num resumo rápido, eu estou há 2 anos e 5 meses, praticamente aqui na Marfrig, ainda há pouco tempo, mas já tive aí algumas empresas, como Fenza Coca-Cola por 8 anos, na Ambev por 10 anos, já passei por algum operador logístico, a GV Logística, que agora pertence aí ao Grupo Solística, né? Deu uma crescida bastante aí nessa questão do operador, aí na junção com a Solística. Já passei pelo varejo eletrônico, trabalhando na Fast Shop, então já tive aí algumas experiências em vários setores, que já me trazem um pouco de experiência para fazer um trabalho que a gente vem conduzindo aqui, que você conhece bem na Marfrig. Então, fico disponível aí na nossa conversa para tentar aí trazer o máximo possível de experiência que a gente possa transmitir a todos aí. Fico muito lisonjeado, né, dessa participação massiva de já ter mais de 100 profissionais conosco aqui ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Luciano, então vamos lá. Eu vou honrar o seu tempo, o tempo da nossa audiência hoje, e eu queria te fazer a primeira pergunta para você discutir aqui com a gente, é o seguinte, por que é que as grandes empresas, tá certo, parecem agora, cada vez mais do que nunca, estarem preocupadas com a questão da segurança rodoviária? A segurança viária, ela mudou muito no começo dos anos 80, né, até pela ExxonMobil, depois do trágico acidente do Exxon Valdez, que derramou milhares de toneladas de óleo no Alasca.
e aquilo foi um divisor de águas da segurança no mundo, não só do road safety, né, da segurança no mundo. E aí, cada vez mais as empresas vêm vindo, mas eu tenho observado que nos últimos 2 anos, empresas, digamos assim, que não transportam carga perigosa, tá certo? Tem cada vez mais se preocupado com isso. O que é que você que está aí na estratégia, né, das grandes empresas, o que é que você tem visto? Por que isso tem acontecido? Olha, Flávio, tem uma série de fatores. Eu acho que o principal deles, assim, a indústria em geral, acho que ela vem em várias décadas trabalhando aí muito forte na parte de segurança na indústria, né? Então, acho que houve aí um investimento, um conhecimento muito grande das empresas na relação de segurança do trabalho interno, né? Como já se aprendeu muito com isso, acho que as empresas agora têm tido essa preocupação de transferir e transpor isso para o externo, né? E aí, quando se fala do externo, está se falando da parte de transporte, tanto inbound, outbound, distribuição. E assim, em especial agora nesses últimos anos, eu vejo o seguinte, assim, as empresas têm tido um cunho, né, um viés muito forte da sustentabilidade. E quando fala de sustentabilidade, engloba-se um monte de coisa, meio ambiente, a questão da comunidade, né, a responsabilidade social que você tem da empresa em relação a isso. E nada mais ligado à responsabilidade social do que a segurança das pessoas que você tanto tem como consumidores, né, o público em si. E aí, somado a isso, tem a questão também da preocupação com a marca, né? A gente está vivendo uma era agora tecnológica. A informação hoje ela é praticamente online. Então, recentemente, todos podem ter visto aí talvez um acidente que teve na Regis Bittencourt, de uma carreta que tombou e, assim, em questões de segundos estava no telejornais e ficou-se vários minutos, para não falar horas, numa reportagem falando sobre isso. Então, assim, você tem uma exposição também da marca, né? É óbvio que o principal motivo está relacionado à segurança, à vida das pessoas, né? Isso relacionado à questão da responsabilidade social, mas também tem uma proteção relacionada à marca. Então, as empresas começaram também a ter uma preocupação muito grande com isso. É muito triste você ver uma marca sua relacionada a um acidente viário que até possivelmente pode ter tido uma vítima, né? Então, acho que hoje você vê, por exemplo, a Marfrig, que tem uma liderança forte no mercado da proteína relacionada à sustentabilidade, né? Nós somos pioneiros em vários projetos junto ao Greenpeace e agora, recentemente, assinamos um acordo aí em relação a toda a questão da Mata Atlântica, relacionada à sustentabilidade. Muitos fundos de investimento hoje só têm ligado a liberação desses investimentos a uma situação de sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade está a segurança viária, hoje como um grande ponto aí de trabalho relacionado à logística. Isso é o que eu tenho visto aí de importante. Então, hoje, grandes empresas como, por exemplo, a Marfrig, com esses compromissos que ela faz, digamos assim, os investidores dela só querem colocar capital em empresas que tenham esses compromissos. É mais ou menos isso. Exatamente. E tem, assim, tem um lado financeiro, eu tenho cuidado, às vezes, em falar, quando a gente fala em segurança, de sempre trazer a questão financeira, porque sempre dá a impressão de que a gente coloca, talvez, o financeiro. Assim, eu só estou trabalhando em segurança porque me dá um ganho financeiro, né? Eu acho que o ganho financeiro está muito relacionado. A gente trabalha aqui na Marfrig, eu já venho fazendo esse trabalho já há algum tempo. Você acompanhou, por exemplo, na FENSA, de um programa muito relacionado a toda a gestão do transportador, né? Isso cria uma parceria com o transportador. Provavelmente temos aqui alguns que estão assistindo que são parceiros nossos aqui da Marfrig, e que dentro desse programa, obviamente, tem um grande percentual de responsabilidade de tratamento relacionado à segurança. Obviamente, você podendo juntar isso a uma situação financeira é muito importante. Então, por exemplo, de 2018 para 2019, nós reduzimos de 92 acidentes para 26 acidentes, né? De 2018 para 2019.
mais ou menos aí uns 80%, 78% mais ou menos de redução. De 2019 a 2020, nós já estamos hoje num acumulado de 12 acidentes, creio eu que não vai passar aí de 13, 14 acidentes, espero que não, mas pela projeção, então a gente vai reduzir também de 26 para 14 acidentes nesse ano. 2018 para 2019, nós reduzimos de 8 fatalidades para 1 fatalidade, infelizmente, ainda no ano passado. E esse ano, até então agora, não tivemos nenhuma fatalidade. Isso é o grande resultado, sucesso aí do programa. Mas, obviamente, nós tivemos, com isso, uma redução importante na nossa tarifa, vou falar assim, no nosso percentual da nossa seguradora, né, da nossa alíquota. Então, não deixou de ter realmente ainda, junto a isso, um ganho financeiro. Né? Então, além de toda a responsabilidade social, junto às pessoas que trabalham e são parceiros, mesmo que são de empresas terceiras, junto à Marfrig, a gente tem isso junto aos grandes clientes, por exemplo, nós temos hoje um cliente que é o McDonald's, né? E dentro dos programas que o McDonald's coloca para os seus fornecedores, tem todo esse trabalho relacionado à logística. Então, você tem, assim, um cunho financeiro, você tem o cunho social e tem até uma questão de você ter isso como uma fortaleza para um cliente que hoje você atende. Né? Então, isso é um diferencial para um cliente hoje de grande marca, né? Como McDonald's e assim outros aqui dentro da Marfrig. Perfeito, perfeito. Então, assim, aí vem uma pergunta, né? Se vocês têm um cliente que também demanda compromissos sociais e sustentáveis, né? De sustentabilidade. E às vezes a pessoa acha que sustentabilidade está sempre falando de meio ambiente, né? E não é, né? Sustentabilidade do negócio, inclusive. Se vocês têm clientes que demandam de vocês esse tipo de posicionamento, e óbvio que vocês teriam mesmo que ele não demandasse, por tudo que você já explicou, aí vem a minha pergunta. A Marfrig, certo? Enquanto contratante, quais são os principais, assim, de maneira geral, quais são os principais requisitos que ela demanda dos seus fornecedores? E aí, claro que se você puder direcionar para a área de transporte, afinal de contas, tenho certeza que muita gente veio aqui, né, sonhando, quem sabe, com a oportunidade de trabalhar na Marfrig um dia, para a Marfrig. Estamos, até relacionado a isso agora, estamos aí buscando realmente uma prospecção com algumas transportadoras, e fica aberto aí o canal de comunicação. Opa, mas já vi aí, ó. Eu acho que hoje, assim, para um transportador, né, tá apto a trabalhar para a Marfrig, obviamente, como eu falei, esse programa que a gente tem, um programa de gestão do transportador, ele trabalhou, a gente vem conduzindo ele há 2 anos, né? No primeiro ano foi um ano muito de aprendizado, de adaptação, de conhecimento, de muito apoio ao transportador. Muitos não tinham uma condição básica para poder atender o mínimo que a gente podia exigir no programa. Né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, o Francisco, o meu gerente de transportes, ele sempre fala, não adianta criar uma regra para não ser cumprida, né? Então também a gente tem esse cuidado, só para ter uma regra bonita e não ser factível, não ser operacional, mas a gente vem evoluindo nesse programa, né? Então hoje a gente já tem alguns requisitos do programa que são para nós básicos, né? Então assim, ter uma gestão mínima, ter um plano de manutenção executado, né? Ter todo um cadastro de motorista com a gestão de que todas as carteiras, condição dos veículos esteja habilitados para poder trabalhar na Marfrig, né? Então esteja com a manutenção em dia, esteja aí dentro de um período, hoje a gente exige no mínimo 10 anos de idade do veículo. A gente quer trazer isso aí para uma régua menor, né, no caso, menos tempo. Então, assim, tem toda uma questão do programa que hoje, realmente, para trabalhar conosco, a transportadora, além de, obviamente, aceitar e concordar com todos os valores que a gente pratica, ela tem que estar habilitada para cumprir o programa. Porque o programa tem uma regra muito interessante, ele tem uma questão da responsabilidade, né, do ônus, mas também tem o bônus. Então, o ônus é todo assim, se
a transportadora ela participa do programa e por 2 anos consecutivos ela não consegue atingir, né, os resultados médios que a gente exige, no segundo ano ela perde o contrato com a Marfrig. O bônus disso é que a transportadora, que também, ao contrário, vem atingindo os resultados de forma, né, oportuna, né, melhor, ela tem a oportunidade de ter esse volume passado a ela. Então, é um programa que ele vai reciclando e vai trazendo oportunidades para quem é bom e vai, obviamente, naturalmente, expurgando aí quem não está realmente conseguindo atender o mínimo que a gente precisa aqui para a nossa operação. Então, realmente, eu fiquei já muito bem impressionado com o seu posicionamento, o posicionamento da Marfrig, né? Acho que vocês estão fazendo coisas realmente pioneiras no mercado, de novo, mesmo sem, historicamente, ser uma indústria que lidera questões de road safety, principalmente de segurança viária. Então, realmente, eu estou muito impressionado com tudo aquilo que vocês vêm fazendo aí nessa área de gestão de transportadores terceirizados, né, de vocês. Uma outra pergunta que eu tinha para você aqui era o seguinte, é que na sua vivência de mercado, baseado no que você vê de outros colegas, outros diretores que você vê, você que vocês sempre têm um networking muito bom em relação a isso, você vê essa tendência também em outros grandes players, por exemplo, concorrentes da Marfrig ou até de outras indústrias? Olha, de concorrentes da Marfrig, a gente tem pouca informação nesse sentido, assim, se tem algum viés ou se estão nesse direcionamento aqui em relação a transportadores, né? Mas em colegas assim de outras empresas, outros ramos, é uma tendência natural, porque deixou o nome parceria, ele deixou de ser aquela coisa de que eu tenho aqui um contrato, eu tenho uma exigência e você tem que cumprir, né? Então assim, você tem que ajudar realmente e fazer com que o transportador consiga assumir e consiga crescer com essa gestão que você espera dele, né? Não adianta só você passar, eu podia muito bem passar uma apostila, a gente tem um manual, vamos dizer assim, do programa, podia passar para o transportador e falar, olha, para trabalhar na Marfrig, vocês têm que cumprir essas regras aqui. A gente sabia que era necessário ter uma equipe aqui de 3 especialistas, né, nessa questão. Eles até têm um cunho muito mais de segurança viária, mas eles se especializaram muito na questão toda do programa e eles realmente apoiam o transportador para poder, por exemplo, um exemplo, eu tinha transportador que não tinha uma comprovação de como eles faziam os descartes de resíduos na sua transportadora, né? E não tinham conhecimento se tinha alguma empresa que poderiam ajudá-los nesse sentido. A gente foi buscar isso e também apoiou o transportador para conseguir ter essa questão do descarte de resíduos, de filtro, de óleo, de pneu, na sua empresa, né? Então, tive depoimentos dos 2 lados, né? Mas o importante, depoimentos que são interessantes de transportadores, de grandes transportadoras que falaram, Luciano, a gente não só usou esse programa para poder crescer, mas eu já estou usando ele como gestão da minha transportadora, né? Então, eu vejo que cada vez mais as empresas estão buscando isso, né? Para ter os seus fornecedores, e a parte de transporte é um dos grandes pontos de fornecimento da cadeia logística, né? De ter um modelo de trabalho com transportador para você ter bons transportadores no seu hall aí de fornecedores que você precisa. Então, assim, Marfrig, hoje a gente contrata numa média aí de 200 a 300 caminhões por dia, né? Então, é uma contratação que ao longo do mês elas representam um número muito grande, né? 2.000 veículos aí, 3.000 a 2.000 a 3.000 veículos por mês. E se eu não tiver boas transportadoras trabalhando comigo, né, numa relação de parceria que vai desde frete, de tabela de frete, de condições de operações nas plantas, de carregamento, de produtividade, de gestão, você acaba não tendo, porque buscar no mercado uma transportadora
por si, você tem aí um rol enorme de transportadoras no país. Aquelas que estão numa gestão, num modelo que se adapta bem ao que a empresa precisa, aí sim são poucas. Então, eu vejo sim as empresas caminhando para esse sentido. E aí os transportadores têm que estar preparados para isso. Então, é exatamente isso, Luciano, que você falou. Não tem o menor sentido transportadores não se prepararem para as boas oportunidades que, às vezes, o mercado tem, né? E a gente sabe que essas boas oportunidades é meio que uma estrutura piramidal, né? Como um organograma de uma empresa. Não dá para ter 50 presidentes. Né? Você tem um presidente, você tem 3 vice-presidentes, você tem 10 diretores e por aí vai. Então, assim, digamos assim, aquele frete premium, ele é ali a cereja do bolo. Depois você tem alguma coisa melhorada. E quando eu falo de frete, então vamos lá, contrato, né? Digamos assim, a relação de parceria, não é um frete. Então você tem um contrato, né, melhor ali em cima, depois isso vai. E a galera, como diz, né, a massa, os normais, os comuns, vão ficar com o que todo mundo tenha, né? Aquela história, quem faz o que todo mundo faz, tem o que todo mundo tem, né? Tem, E aí, exatamente. Luciano, tem uma coisa que eu já posso imaginar, que como vocês estão tendo esses resultados expressivos na Marfrig, eu entendo que esse programa de vocês, ele pede com certeza, você falou um pouco da idade do veículo, né? Com certeza ele pede requisitos que sejam acima da legislação, correto? Agora a gente está evoluindo no processo. Obviamente a gente no começo pediu aquilo que era na legislação, né? na parte realmente alinhada às regras. Obviamente tem algumas regras internas que são mais criteriosas do que talvez uma legislação, mas sempre não buscando nada muito além daquilo que o transportador consiga fazer. Mas o básico, né? Eu falo assim, hoje o transportador fazer o feijão com arroz bem feito é muito interessante, porque a gente tinha, pra você ter ideia, no início, 283 transportadoras aqui na Marfrig, né? E aí você tem aquela, eu sempre brincava, pô, é uma pizza para dividir entre 283 pessoas. Né? Então, com esse programa, isso foi tendo um ciclo natural, como você falou, aqueles que não entenderam o propósito do programa e continuaram fazendo o mesmo, tiveram o mesmo, e hoje a gente está na casa aí de 160 transportadoras, né? E com um target até disso diminuir um pouco. Quer dizer, e o volume não diminuiu, o volume, ao contrário, esse ano a Marfrig teve um ótimo resultado, né? Em função de toda a questão de exportação, enfim, e a gente tem um transporte aqui de containers, né, na parte rodoviária, e esse volume veio para os transportadores que ficaram no programa e se estabeleceram e tiveram resultado. Então, a visão do transportador é que ele melhorou o faturamento, ele ganhou volume, né? Mas não foi é um reconhecimento do esforço feito, né? É um dilema sempre aí, que a gente até se falava lá atrás na FENSA, do que o transportador tem dificuldade, ele quer primeiro ter o volume para investir, né? E isso não acontece, porque você vai trazer volume para aquele transportador que tem uma condição melhor de atendimento, e isso se traduz em resultado e eficiência. Né? E o programa isso acaba até sendo uma certificação do transportador, porque hoje ele pode ir para uma prospecção em outro cliente e falar, olha, eu tenho um gabarito, eu tenho um resultado, eu tenho uma certificação que garante que eu sou um bom transportador, e está aqui. Né? Tem todo o requisito que eu cumpro. O ano que vem a gente está falando de tecnologia, a gente já quer subir isso para um sistema automático, que é onde o transportador vai colocar os dados automáticos, a pontuação vai ser automática, o portal é transparente para o transportador, e ele pode usar isso até para uma prospecção de cliente. Né? Assim, isso vai servir para ele como, olha, é um diploma. Eu tenho um diploma de bom transportador certificado pela Universidade Marfrig.
Perfeitamente. Agradeço a sua sugestão, porque eu, como consultor de alguns transportadores, é exatamente isso que eu costumo fazer quando eu tenho transportadores que trabalham para outros grandes embarcadores, como é o caso da Marfrig, tá certo? E aqui eu deixo um pouco do meu testemunho, obviamente, validando isso que você falou de uma forma muito assertiva. Eu nunca consegui ajudar nenhum cliente meu dizendo que ele tem ISO ou SASMAC. Nunca. Nenhuma vez nas nossas estratégias de gestão comercial, de consultoria que a gente faz para a transportadora, nunca SASMAC e ISO foram diferenciais. Agora, ele trabalhar para embarcador XYZ, que é reconhecidamente no mercado, empresas que têm essa demanda diferente, essa política diferente em relação à sustentabilidade, isso foram já dezenas de vezes, dezenas de cases de sucesso que a gente teve em relação a isso aí. Luciano, muitas vezes, aí eu queria que você me ajudasse a eu ajudar os transportadores. Às vezes eu chego para um transportador, para o dono da transportadora, e eu digo para eles assim, cara, eu estudei lá, dá um exemplo, eu estudei lá os novos requisitos da Marfrig, tá certo? E lá diz que nós precisamos ter uma estrutura tal de modo que a gente cumpra determinadas tarefas. Vamos lá, vamos fazer isso aí. E muitas vezes, graças a Deus, cada vez menos, mas muitas vezes eu já ouvi assim, não, mas eu não sei se o frete paga. Vamos primeiro pegar o contrato e depois a gente faz. E aí, muitas vezes, antigamente eu ficava sem argumento. Você pode me ajudar? O que a gente pode dizer para esse pessoal? Bem difícil você incutir na mente, né, de um empresário, de um dono de transportadora, que na grandíssima maioria, ainda no Brasil, tem um cunho ainda, às vezes, familiar, né, de uma gestão mais familiar, que ele precisa, talvez, não é gastar dinheiro, né, mas ele precisa investir para ter um diferencial de outras transportadoras. E aí a estratégia que a gente criou aqui na Marfrig, obviamente, é muita transparência. Acho que você começou a falar sobre assim, eu ser muito transparente na descrição do programa, mas a gente sempre buscou com os transportadores essa transparência. Então, assim, eu mostrei muito a eles também todo o investimento que a Marfrig estava fazendo para melhorar as condições dos transportadores e que eu precisava de uma via de mão dupla, né? Então, não necessariamente para o transportador você aumentar o frete, porque assim, eu sempre digo muito para a minha equipe, aumentar o frete é uma solução mais simples, que aí não precisa de ninguém estar aqui, né? Não precisa de um diretor de logística, não precisa de um gerente, não precisa nada, simplesmente eu estou com uma necessidade, eu vou lá, aumento o frete e contrato transportadores. Só que isso para mim não é sustentável, isso aí é igual você ter um aumento de salário. É óbvio que todo mundo quer, eu quero ter um aumento de salário, mas daqui a 6 meses esse aumento já não é mais, não tem aquela visão, né, dos primeiros dias onde você teve um aumento ali e você sente essa mudança no seu faturamento, vamos dizer assim. Então foi um trabalho a 4 mãos, né, onde o transportador começou a ver o que a Marfrig estava investindo para melhorar toda a condição dele. E aí, obviamente, a gente começou a ter um nível de exigência melhor, né, na relação também do que eu precisaria de serviço e de tecnologia, ou até mesmo investimento do transportador. E é como eu estou falando, e como você começa a trabalhar a questão da relação de bons transportadores que ficam, né, e os transportadores que não se adequam a essa mudança, eles vão saindo, você melhora o faturamento do transportador. E aí ele sente que, pô, valeu a pena eu embarcar nesse programa, nessa parceria junto à empresa. Né? Então, assim, a Marfrig, quando eu cheguei aqui, nós realmente tínhamos uma situação mais crítica de transporte. Né? Então, a programação não tinha um sistema muito adequado,
né, o monitoramento. A gente tinha, por exemplo, 283 transportadoras para cada e de níveis muito distintos, né? Transportadoras que tinham 2, 3 veículos e transportadoras que têm 1.000, 1.500 veículos, né, de câmara frigorífica. E aí a gente começou realmente, olha, implantamos um sistema de gestão de transporte, um TMS, implantamos um sistema de monitoramento, né, com uma equipe que apoia o motorista nas situações de carga, descarga em cliente, né? Tínhamos uma diferença, às vezes uma condição de descontrole do transportador nessa emissão do CTS. Então, hoje, quem emite o CTS é a Marfrig, né? Então, eu emito o CTE hoje, amanhã ele já está contabilizado para pagamento do transportador. Então, eu tinha um período muito extenso entre a realização do frete e o pagamento de fato. Hoje, isso está em média 30 dias, 35 dias, não mais que isso. Não tenho nenhuma pendência de pagamento acima de 30 dias, então eu consigo ter todos os meus compromissos de pagamento na competência do mês. E por isso, para o transportador é muito importante, porque dá fluxo de caixa para ele, né? Isso aí você gira o dinheiro, o capital do transportador para ele pagar o combustível, pagar as despesas do motorista. Nós tínhamos uma questão de estadia que era muito complexa, pagávamos, né, um valor exorbitante de diária mensalmente. Hoje esse número reduziu para mais de 60%. E aí, esses savings eu acabo trazendo em benefícios para o transportador, né? Então, assim, esses que vão se adequando ao modelo, trabalhando mais próximos com a gente, vão sentindo como se eles tivessem tido uma melhora no faturamento, né? Não necessariamente um aumento específico no frete, mas sim um aumento na produtividade do veículo. Eu acho que é isso que o transportador tem que buscar, assim. Quanto mais produtivo for o seu veículo, melhor você vai ter o faturamento, né? Uma relação de custo e margem. Agora, aquele que só busca, olha, você precisa, o ano que vem a gente está buscando, por exemplo, algumas tecnologias que vão trazer um acompanhamento na cabine do veículo, né? Não no fato de monitorar o motorista, o que ele está fazendo, mas sim de uma questão de fadiga, né? Esses dias eu vi um vídeo aí no LinkedIn. Olha, se não fosse a câmera no on-board ali na cabine do motorista, né, ele estava lendo algum material, aí ele deixou o material para trás e o caminhão foi saindo da estrada, ele quase capotou o caminhão. Ele falou, olha, se não fosse a câmera, o discurso seria, fiz de tudo para sair de um caminhão que veio em colisão em frente, né, e fiz de tudo para não bater. E a gente teve essa situação aqui na Marfrig, num desses 12 acidentes. Então, assim, é um investimento até para o patrimônio do próprio transportador, né? Porque quando você tem um acidente e perde um equipamento, hoje frigorífico, a gente está falando aí de por baixo de 500, 700, de 500 a 600 mil reais, né? Então, quando você fala de investimento, às vezes, num equipamento de câmera, estou falando aí de 30, 40 mil reais. É aquela questão do custo-benefício, que você tem que fazer com que o transportador enxergue isso. E a melhor forma que a gente encontrou é de estar fazendo isso junto, né? Ele vê que a Marfrig também está investindo. Eu tinha, em média, aqui um tempo em planta, era louco, eu tinha 48 horas, em média, de carregamento entre a entrada e saída de um veículo. Hoje nós estamos trabalhando em 13 horas, né? Ainda tem um espaço enorme de oportunidade, mas em vias do que era, foi uma melhora aí gritante. Excelente, excelente. Acho que isso era bem aquilo que esclarece um pouco, né? E eu também costumo falar isso, que, poxa, muitas vezes a gente escuta, você falou, por exemplo, da câmera, né? Você deu esse exemplo lá de que o motorista estava fazendo bobagem lendo, eu vi esse vídeo. E tem os outros exemplos, tá certo? Que é o contrário, né? A gente tem vários exemplos aí no YouTube, tem exemplos, inclusive, com clientes meus, onde sem a câmera, certamente a gente teria sido acusado de atropelamento de motorista. O motorista entra no ponto cego, o motorista bate, às vezes, literalmente no terceiro eixo de uma carreta, né? E a câmera esclarece que o motorista não
não tinha como fazer nada. Recentemente eu postei nas minhas redes sociais um vídeo de um motorista treinado por nós, né, pelo nosso sistema de direção defensiva que a gente tem na FB Consult, e você vê claramente um caminhão vindo de frente e outro ultrapassando, e ele faz uma manobra evasiva. Então o motorista pode ser premiado, inclusive, por isso aí, né? E muitas vezes, quando você vai apresentar uma solução dessa para o transportador, quer seja eu como consultor, quer seja, às vezes, o contratante dele, a Marfrig, existem dois tipos de empresário. Existe o empresário reativo, que é aquele que diz assim, pô, mas o seu frete não paga esse investimento. Poxa, e existe o empresário de visão e proativo que diz, poxa, a Marfrig está me demandando isso, que é algo que vai ser bom para o meu negócio, vai aumentar o meu nível de gestão, eu posso reduzir custo, eu posso reduzir acidente, eu posso reduzir custo com seguro de terceiro, posso reduzir custo com seguro de carga, né? Posso saber o que é que o motorista está fazendo, se ele está realmente tirando 1 hora de almoço, ou é 1h10 de almoço, porque está fazendo outra coisa, né? Então, você vê que existem esses dois tipos de transportador, de empresário, e é exatamente esse é o grande objetivo desse nosso bate-papo. Primeiro, é reconhecer, parabenizar e reforçar a atitude desse empresário de visão, que aprende realmente a ter para ele, né, a primeiro benefício, e tentar, de alguma maneira, conscientizar, trazer profissionais como você, que não é um prestador de serviço dele, pelo contrário, é cliente dele, mostrando essas grandes necessidades, né? Estou vendo vários profissionais aqui da sua equipe aqui, lhe prestigiando. Recebam também o meu carinho, a minha admiração, vocês todos aí que fazem parte do time do Luciano, e vocês estão fazendo história na logística, na segurança rodoviária do Brasil, porque vocês estão partindo na frente, de novo, mesmo sem ser uma indústria que tradicionalmente faz esse tipo de coisa. Luciano, eu não quero demandar mais muito seu tempo, mas eu queria te pedir para você me contar um segredo aqui. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver se você pode falar, né? Sei que, por mais transparente e sincero que você seja, obviamente você representa uma grande empresa, uma área grande de uma grande empresa, então a gente sabe que nem tudo pode ser dito. Mas eu queria te fazer a pergunta, vamos ver, se você puder responder, ótimo. Digamos que eu fosse um transportador. Se eu fosse um transportador, um dono de transportadora, um executivo de vendas de uma transportadora, e eu estivesse num evento aqui fazendo uma apresentação ou tal, o que eu, enquanto transportador, poderia falar ou mostrar aqui que você ia parar e dizer, peraí, eu quero conhecer essa empresa? Eu acho que um diferencial que eu sempre busco, não vejo grande diferença, acho que eu tenho uma reflexão que eu uso, como a gente é do ramo de logística, que acho que a maioria das pessoas tem que trabalhar com GPS, né? Hoje a gente não vive sem Waze, né? Para ir dar a volta no quarteirão, a gente... Então eu brinco muito, mas olha, a gente tem que sempre estar ligado no GPS, né? Então acho que se um transportador tem uma visão muito clara do GPS, eu vou explicar o que é fazer gestão sobre gente, né? Ter muito claro os seus processos, isso é muito difícil, eu sempre falo muito com a minha equipe aqui, a gente está nessa fase agora de escrever e deixar muito bem desenhado quais são os processos que a logística tem, né, cada área, e sistemas, né? Hoje não tem jeito, você vê, hoje nós estamos aqui num bate-papo, numa entrevista, que muitos tiveram alguma dificuldade aí para poder entrar, enfim, não é tão habitual da nossa rotina esse novo mundo agora que a gente está vivendo. Eu vejo assim, se você tem um transportador que a gestão dele está voltada nesse sentido, né? Então, quando fala de gente, ele tem um processo muito claro de treinamento e capacitação dos motoristas. Isso é importante hoje. Eu estava falando esses dias, aí não tem mais, como antigamente, eu tenho aí, né, eu sou ainda do mais antigo,
na época que eu tinha meu pai era motorista, meu sonho era ser motorista. Hoje você não tem mais uma criança nascendo e falar, eu quero ser motorista, né? Então você tem que realmente, e que às vezes a gente escuta, né? Assim, muitas vezes é aquela pessoa que não deu certo em outra profissão acabou virando motorista. Então a gente tem que começar, o cara tem que ter realmente assim uma prática. Eu via muito transportador trabalhando um prêmio para o motorista, aquele que roda mais, aquele que tem uma quilometragem, aquele que estica. Eu acho que o bom motorista está em outros requisitos, né? Está no cara que sabe conduzir uma carga, por exemplo, no meu caso aqui, frigorífico, pendurada, né? Que é uma carne gancheira, uma carreta gancheira, uma carne com osso, então tem sim um certo treinamento específico para o motorista que dirige esse tipo de veículo. Processo, né? Então, a gente viu no nosso programa assim, uma dificuldade muito grande dos transportadores comprovarem que fazem manutenção, né? Eu faço manutenção, tá bom, me comprova, me traz aí uma evidência, um controle, uma planilha que você gerencia a manutenção. É o complicado. E sistemas é o mínimo que a gente vê hoje, né? Assim, um sistema de rastreamento, um sistema... E aí vai muito da exigência de cada empresa. Então, o que me chama a atenção hoje são os transportadores que têm essa gestão básica bem consolidada, sabe assim? E por incrível que pareça, o feijão com arroz bem feito são poucos que fazem, né? São poucos que fazem. E o programa mostrou isso, porque hoje a melhor transportadora, né, no programa da Marfrig não é a maior transportadora em número de caminhão, em termos de volume, que desmistifica essa questão de, por exemplo, precisa ser uma transportadora grande para ter capital, ter recurso para investir, para se adequar ao programa. Não. Né? É uma transportadora que tem aí na volta de 50 veículos e faz uma gestão básica, simples, bem feita, organizada, controlada, e com isso ele tem todo, sabe, o controle e tem a pontuação que ele tem no programa. E hoje eu posso dizer assim, não vou aqui, né, dar o nome da transportadora, porque não quero colocar ninguém bem ou mal aqui no evento, mas o que a gente tem foi premiada, né, nesse ano, em relação ao programa do ano passado, como a transportadora número 1. Então, assim, é o básico, entendeu? É o transportador que conhece bem o processo, conhece a operação dele, tem uma visão clara da capacitação que ele tem que trazer para os motoristas, porque esses caras é que cuidam do patrimônio dele, né? Na hora que o motorista está em viagem, o patrimônio dele, o gestor, né? O presidente da empresa é o motorista. Então, se ele não tem essa clareza, conhecimento, essa gestão de recursos muito bem feita, eu acredito que ele tem uma grandíssima chance aí de ter abrir uma transportadora, em poucos anos ele está fechando. Excelente, excelente. A gente vive o transporte, infelizmente, ele parece ser uma das indústrias que é a mais atrasada em termos de gestão, em termos de tecnologia. E aí, quando eu falo isso, eu não falo do equipamento propriamente em si, mas eu estou falando da indústria, da gestão. A gestão é uma das últimas, né, a colocar. Você vê novas indústrias, novas empresas, como, por exemplo, as empresas de tecnologia, né? Até antes da pandemia, eu tinha colocado como meta para mim que eu não queria e nem quero, né? Então, logo se resolve essa questão, eu não quero deixar de passar mais de um ano sem que eu faça uma visita de benchmarking ou um curso em algum grande centro de inovação do mundo. Então, nos últimos 4 anos, Luciano, eu fui 3 vezes ao Vale do Silício, fui uma vez à China, tá certo? Fui a Portugal, estava agendado para eu ir para Israel e para a China de novo esse ano, infelizmente não pude ir. E lá, uma das coisas que eu vejo é que essa questão do planejamento, comando e controle, que é o típico da gestão tradicional, ela está acabando. Então,
E aí, muita gente dizia assim, ah, mas isso só funciona no Google, ah, mas isso só funciona no Facebook. E nós acabamos tendo que provar um pouco disso a partir do momento em que, quando a gente ficou quase que todos nós em home office, eu não tinha mais como controlar que horas o meu colaborador chega na empresa, que horas o meu colaborador sai da empresa, né? Então, as empresas que têm aquele modelo tradicional de monitorar tudo, inclusive uma folha de papel, né? O cara monitora tudo, inclusive uma folha de papel. Por quê? Porque a gente precisa monitorar quando há um desalinhamento, né? Quanto mais tem um mentor meu que ele diz assim para mim, Flávio, a autonomia vem com a sintonia. Tá certo? Então, quanto mais você... Então, você falou do seu gerente, é o Francisco, né? Exato. É o Francisco. É o Francisco que eu acho que está aqui com a câmera aberta, né? Isso, inclusive trabalhando uma hora dessa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá comigo aqui. Tá Não, com você aí? E eu tenho certeza que o Francisco ele deve ter lá um nível de delegação com você. Porque você já tem confiança no trabalho dele. Você não precisa perguntar para um cara do nível do Francisco que hora ele está chegando nem que hora ele está saindo, né? Teoricamente, não. Agora, muitas vezes, com um profissional que não tem um alinhamento muito grande com você, você tem que impor controles. E é isso que eu vejo que as empresas elas não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Nem elas querem ter... Gostei bastante da sigla aí, né, do GPS, né? Nem eles querem focar na gestão, muitas vezes não querem focar nas pessoas, nos sistemas. E a indústria ela está cada vez com as margens menores, porque faz parte da evolução, da concorrência, né? Aquele frete da década de 80, que tinha regulamentação e tal, aquilo não existe mais. Então, quem era acostumado com margens grandes poderia ter vários tipos de prejuízos, incidentes de produtividade, incidentes de danos ao caminhão, até acidentes propriamente dito, e hoje não se concebe mais, primeiramente por conta daquilo que você falou, que é a questão da informação. Hoje, um acidente, como você mesmo falou, lá na Regis, está saindo lá no Bom Dia Brasil ou no plantão da Globo, e não só isso, que aí ainda é o de menos hoje em dia, é o cara sair na página do UOL, do Globo, disso e daquilo outro, porque hoje a internet já tem uma visibilidade muito maior do que a televisão, né? Exato. Então, acho que realmente isso faz a maior diferença. Luciano, eu queria agradecer demais a sua presença aqui hoje, você que esteve aqui nessa 1 hora, dando um show aqui, honrando todos nós aqui com a sua visão de mercado. E aí eu passo a palavra para que você faça as considerações finais a todos 137 pessoas que estão até agora com a gente aqui. O meu muito obrigado. Deus abençoe vocês, mas a palavra final é do nosso gigante, Luciano Alves. Olha, Flávio, eu que agradeço aí o convite, fico honrado aí de ter sido escolhido aí para ser o primeiro aí desses grandes bate-papos aí, né, com pessoas da nossa área de logística. Fico muito lisonjeado aí com tudo que você fala aí de mim como profissional, acho que de todos aí. Queria agradecer muito a todos aí que participaram. Principalmente, estou aqui acompanhando o chat, infelizmente a proposta não era, vieram muitas perguntas aqui, a proposta não daria para poder responder a todas, mas agradeço muito os comentários que muitos estão fazendo aqui em relação ao que foi dito e ao trabalho que a gente vem fazendo. Meu muito obrigado. Acho que esse bate-papo é muito interessante, é um evento diferente do que eu tenho participado, acho que fica muito mais descontraído, muito mais tranquilo, muito mais... a palavra é descontraído, realmente, acho que é bem legal. Fico aí à disposição em outras oportunidades que, porventura, a gente consiga estar junto aí em eventos ou algum trabalho nesse sentido.
Espero poder ter ajudado aí muitos em ter uma orientação, um caminho, algum modelo de trabalho que possa ser utilizado aí na transportadora ou na sua empresa. Esse é o norte aqui que eu sempre dou para a minha equipe, né? Eu sou uma pessoa bastante focada nessa questão da segurança. Eu sempre digo com a equipe, a segurança não se negocia, né? E tem um jargão que eu falo, transporte a segurança com você, no caso da logística. E eu acho que isso é importante, eu acho que a gente tem que deixar um legado, a gente como executivo aí de grandes empresas, nesse sentido de que você tem que mudar o cenário, né? Então, acho que para mim foi muito gratificante ver essa mudança que a gente conseguiu e tanto ainda que a gente tem por fazer, né, nesse trabalho junto às transportadoras. Eu vi um comentário aqui de um transportador, inclusive, que trabalha para nós, para mim é muito legal ver um comentário desse que, pô, realmente eu fui parte dessa mudança e vi essa mudança na Marfrig e consegui trazer essa mudança para a minha transportadora. Isso, para mim, acho que é algo que você ganha e tira, né? Então, eu fico muito... esse é o meu reconhecimento. Então, agradeço a todos, espero aí ter sido agradável e ter sido importante aí o nosso bate-papo para todos. E agradeço aí, boa noite a todos aí. Até uma próxima oportunidade.